deste chão, dessas águas e das florestas, fazemos parte. Pertencemos a essa grande aldeia global. Somos mais de 180 povos indígenas da Amazônia brasileira, detentores de conhecimentos milenares que preservam a biodiversidade e compartilham seus conhecimentos de geração em geração. Autoridades do clima têm sido importantíssimas para manter as florestas vivas. Nós, povos indígenas, melhor que qualquer um, sabemos o quanto o nosso planeta tem passado por transformações ao longo desse tempo, né? Porque se você puxar o mapa do Brasil, você vai ver que os territórios que são mais protegidos são terras indígenas, né? Porque é algo que a gente vem fazendo milenarmente, né? Protegendo o território, usufruindo da natureza sempre em harmonia e mantendo o nosso modo de vida tradicional. Então essas lideranças mais antigas, né, que olham para o tempo da chuva, da lua, eles percebem que há essa grande mudança, principalmente quando tu vai tratar sobre a questão alimentar, né? A gente, enquanto povos indígenas, nós temos conservado e guardado uma floresta não só para povos indígenas, mas para o planeta como um todo, né? O avanço do desmatamento, fogo e destruição da nossa Amazônia está rompendo o equilíbrio do clima e de todos os ciclos da natureza, o que gera impacto direto para as nossas vidas. Quando o rio não enche bastante, as frutas que era para cair dentro da água, ele acaba caindo no seco. E aí os peixes não tem como comer. E aí os peixes ficam magros, ficam doentes. E aí, para nós, para o povo, também nós não ficamos sem comida. E essa mudança climática está afetando diretamente no nosso povo, no nosso mundo, né? Nos últimos 4 anos, 38% da população da Amazônia foi afetada por algum evento climático extremo. Enchente, seca, incêndio e deslizamento de terras. Diante dessa realidade desafiadora, surge a necessidade de aliar nossos conhecimentos a outros saberes, para sermos cada vez mais protagonistas dos nossos debates sobre clima em nível local, regional, nacional e mundial. Os povos indígenas historicamente vêm falando sobre os problemas da questão climática e nunca foram ouvidos em relação a isso, mas eles estão lá desde anos atrás alertando, né, sobre os problemas do desmatamento, sobre a questão das invasões do território. E esse conhecimento ele não pode ser simplesmente colocado num patamar apenas filosófico, né, mas um conhecimento que deve ser colocado num patamar mesmo científico, tradicional, inclusive acadêmico, né, histórico, para as tomadas de decisões e ser levado em consideração. Representantes indígenas participam das conferências de clima, chamadas COP, desde o início dos anos 2000. No ano passado, a gente esteve participando da Conferência das Partes, né, que era a COP27, e lá a gente percebeu uma diferença muito grande das outras COPs anteriores, porque a gente teve uma participação maior das lideranças indígenas do Brasil. É claro que a gente ainda não estava participando realmente dos lugares onde eram tomadas decisões, mas mesmo sendo um espaço que ainda não é ocupado muito por nós, povos indígenas, a gente percebeu que já é uma conquista para a gente, né? Então, a gente tem aqui uma discussão que ela também descoloniza a agenda climática global, que ela veio do norte global com conceitos já pré-determinados, dos quais nós, povos indígenas, não participamos da discussão e da elaboração, então a gente não se sente representado. Sabemos que existem mecanismos para enfrentar as mudanças do clima e entendemos que é importante estarmos nos debates para que nossa visão seja incorporada nos processos. Um mecanismo que tem se destacado é o mecanismo conhecido como REDD+. Essa sigla significa Redução Compensada de Emissões por Desmatamento e Degradação Florestal. Em resumo, o REDD+, é um mecanismo que prevê algum tipo de compensação aos que evitam a destruição da floresta. A principal meta dele é reduzir o desmatamento legal, né? E uma outra é transformar as ações de agricultura de baixo carbono, né? Para que o país possa deixar de emitir muitos gases de efeito estufa, né?
Por conta disso, muitas empresas elas têm entrado em contato com os territórios, oferecendo contratos que muitas vezes violam os nossos direitos. Todos estão sofrendo assim um assédio de quem quer fazer projetos de carbono. Isso vai desde os famosos cowboy de carbono até empresas grandes e algumas vezes pelo menos mais sérias. Existe um grande risco associado à assinatura de contrato de crédito de carbono com povos indígenas e comunidades tradicionais, porque muitas vezes esses contratos eles já chegam prontos, eles não têm um diálogo, né? E muitos contratos eles podem estar engessando o modo de vida daquela população. E a outra questão, outro risco que a gente verifica é como vai ser feita essa distribuição desse recurso captado de forma justa. O que a gente entende é que a comunidade ela deveria ficar com um percentual bem maior, porque é ela que protege a floresta. No formato que existe hoje, né, esses recursos chegam apenas nos governos nacionais e subnacionais. E para os territórios indígenas chega pouca coisa. Mas também a COIAB ela cria o PODALI, né, que é o Fundo Indígena da Amazônia Brasileira, para que a COIAB possa captar o recurso através desse fundo. Então é criar estratégia de ação, criar estratégia, né, para que a gente possa realmente utilizar esses recursos da maneira mais adequada possível e diretamente com os povos indígenas. O PODALI é um instrumento de luta dos povos indígenas e um processo de construção de mais de 20 anos. Então, é um instrumento técnico a nível da Amazônia, voltado à captação de recursos para que esses recursos possam chegar diretamente aos territórios e apoiar as iniciativas dos povos, comunidades e organizações indígenas. Temos defendido as florestas com nossas próprias vidas. As autoridades do clima vivem na Amazônia e dela provém espiritualidade, alimento e tecnologia. Continuaremos protegendo nossos territórios, gerando vida para toda a humanidade. Nossos valores estão nos conhecimentos ancestrais que respeitam e nos fazem entender que os nossos corpos são extensão de nossos territórios.